Irmãos, graça e paz. Confesso que a cada vez que eu tenho a oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor, é uma alegria renovada. Creio que já quase um ano que eu não tinha essa oportunidade, porque em janeiro eu fui acometido também do Covid. Passei por uns 45 dias de muito aperto, muito apuro, mas graças a Deus eu fui curado. E a vontade de estar aqui, às vezes em casa, triste por não poder estar na casa do Senhor. Como os irmãos sabem, nós temos uma criança com dificuldade e com comorbidade, a gente precisa também evitar muitas coisas. E, às vezes, a gente estava pronto para sair, acontecia qualquer imprevisto de uma hora para outra e tinha que perder o culto. E uma tristeza muito grande quando nós somos obrigados a estar distante da casa do Senhor. Talvez por isso, falando com o Senhor neste dia, Ele me deu uma palavra para a igreja do Senhor. A igreja não pode morrer. Queridos, quando nós falamos sobre igreja, nós falamos de uma amplitude sem medida. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 18. Como tem muito tempo que eu não prego, hoje eu quero pregar de Mateus até Apocalipse, tá bom assim? Depois vocês vão entender, porque a mensagem começa em Mateus e termina em Apocalipse. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos, Deus, que fala conosco por esta palavra, por este texto, ministra ao nosso coração, para que nós possamos entender qual o propósito do Senhor hoje para as nossas vidas com esta palavra. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém? Queridos, quando a palavra do Senhor nos fala sobre igreja, às vezes muitas pessoas pensam em igreja como o salão de congregar, como o templo, o local de reuniões. Mas quando nós falamos que a igreja não pode morrer, eu me lembro do princípio da minha conversão. Eu sempre fui muito voltado para a área de missões e gostava muito de ler livros sobre missões, principalmente em meio à dificuldade. E li alguns livros que edificaram a minha vida, vendo o quanto a igreja sofreu nos princípios para que nós pudéssemos hoje servir ao Senhor com alegria e adorar ao Senhor. É interessante que quando Jesus fala esta palavra a Pedro, ele estava na cidade de Cesareia e ele havia sido confrontado por muitas pessoas que discutiam a respeito da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus. E ele então pergunta
para os seus discípulos: quem dizeis vós que eu sou? Aí alguns dos discípulos disseram assim: uns dizem que você é Elias, outros dizem que é Moisés, ou um dos profetas. E Jesus então perguntou a ele: vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele diz isto, Jesus então se vira para ele e diz: e você eu digo, que você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E muitas pessoas se esbarram por muitos anos na falta da interpretação do contexto desta palavra. Porque Jesus não estava referindo à pessoa de Pedro. Pedro estava sendo colocado ali como um pedrisco, talvez como um grão de areia desta igreja. Mas Jesus estava dizendo para Pedro sobre o fundamento do qual ele havia pronunciado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Quando ele disse sobre esta pedra, é o fundamento da igreja. E sabe por que a igreja resiste a tantos problemas, a tantas dificuldades, a tantas lutas? Porque ela está fundamentada em Cristo Jesus, na sua vida, no seu ministério, em tudo o que ele praticou, em tudo o que ele ensinou, nas promessas que ele deixou e que uma a uma vem se cumprindo a cada dia. E por isso, querido, é que nós afirmamos que a igreja de Jesus Cristo não pode morrer. Ela é inabalável. Ela é inatingível. Mas como saber se eu pertenço à igreja de Cristo? Certa feita um homem chegou para Felipe e perguntou a ele: o que me impede que eu seja batizado? Ele disse: é lícito se você crê. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o fundamento da igreja. É sob esta pedra que a igreja está edificada. O precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. Aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma. Essa igreja não está firmada na palavra de homem. Esta igreja não está firmada no conhecimento humano. Esta igreja não está fundamentada em conceitos filosóficos. Grandes filósofos passaram durante anos por toda a humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo, durante a estadia de Cristo, sempre houveram grandes pensadores e grandes filósofos, mas em nenhum deles havia um fundamento sobre o qual a igreja poderia ser edificada. E grandes homens tentaram se envaidecer e aparecer em meio à filosofia humana da palavra religião. E nenhum deles foi fundamento para a igreja. Porque o fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é o Filho do Deus vivo. É o Filho do Altíssimo. É o Senhor Jesus. E quando a igreja está fundamentada no Senhor Jesus, ela se baseia na sua palavra. E foi por isso que ele disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os mandamentos, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Isso é igreja, você é igreja. Eu sou a igreja. Os homens, autoridades aí do nosso país, tentaram de todas as formas e também por grande parte do mundo, fechar a porta dos templos, dos salões de reunião. Mas eles não conseguem fechar a nossa alma.
Eles não conseguem tirar o nosso desejo de buscar ao Senhor. Eles não conseguem tirar a nossa alegria de servir ao Senhor. Por isso, a igreja que está fundamentada na palavra, ela persiste em meio à luta, ela resiste e vence. Porque Jesus disse na sua palavra, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E também ele inspirou outros a dizerem que em todas essas coisas, lutas, tribulações, perseguições, perigo, espada, nudez, fome, peste, em todas essas coisas, nós somos muito mais do que vencedores. Quando estamos pautados na palavra, no fundamento que é Jesus Cristo. Fecharam a porta dos templos, mas nenhum deles pode me impedir de louvar a Deus. Fecharam as portas dos templos, mas eles não me impediram de clamar ao Senhor. Eles não nos impediram de ser abençoados pelo Senhor. E a nossa igreja permaneceu firme, tanto individualmente quanto coletivamente, cultuando e adorando ao Senhor, porque nós estamos fundamentados nesta palavra. Não é palavra de sabedoria humana. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabe o que aconteceu com Buda? Durante muitos anos, ensinando a sua doutrina, quando ele estava morrendo, ele disse: eu estou em busca da verdade. E morreu. Para eles, ele era a verdade. Mas ele pronunciou com a sua própria boca: eu estou em busca da verdade. Sócrates foi um dos filósofos mais conceituados da sua época. E quando ele estava também já prestes a passar o bordão para outra pessoa, seu discípulo, ele dizia: eu só sei que eu não sei de nada. Um dos homens mais sábios que o mundo já teve. E disse que a sua filosofia era essa: ele não sabia de nada ainda. Mas o Senhor Jesus foi diferente. Quando ele estava para ser recebido no céu, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque é diferente, ele é Deus. E ele não precisou provar isso a ninguém. Ele nasceu para isso. Ele veio para isso, ele viveu por isso, e ele morreu por isso, para garantir a nossa vitória. Por isso, a igreja de Jesus Cristo não pode morrer. Queridos, nós estamos passando por momentos de grande aflição, de grande dificuldade. E muitas coisas têm levado o homem a desvanecer na sua fé, a esfriar na sua fé. A Bíblia nos diz, queridos, e nos mostra que muitas pessoas estão deixando de servir ao Senhor, porque não estão mais alimentando a sua fé. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Quantas vezes você tem parado para ler a Bíblia Sagrada? Quantas vezes você tem deixado de lado a sua Bíblia, empoeirada, suja, e não tem o cuidado de buscar nela uma palavra de Deus para a sua vida naquele dia? Queridos, eu não consigo fazer nada sem antes falar com o meu Deus. Antes de sair da minha cama, eu já faço uma oração ali deitado. Primeiro, porque eu já aprendi que você não pode levantar subitamente. Porque você esteve em repouso por um longo período, e se você levantar subitamente, você pode até provocar um problema sério. Até um AVC pode acontecer se você levantar repentinamente. Então eu me viro, falo com Deus, ali por alguns instantes me levanto.
e vou para o meu quarto de estudos ler, meditar na palavra, ouvindo um hino bem suave, bem gostoso, e começo ali a fazer a minha devocional. E geralmente eu transmito todos os dias a devocional que eu faço. Mas é um prazer muito grande porque a gente conhece como Deus pode falar conosco, como Ele pode preencher o vazio que está no nosso coração. Nós somos bombardeados dia e noite com diversas notícias de todas as espécies. E se não vigiarmos, nós vamos nos perdendo pelo caminho e perdendo a essência da nossa vida, que é a palavra de Deus. Assim como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, também a morte espiritual vem se você deixar de lado a palavra. Se você não meditar na palavra, se você não participar de cultos onde se prega a palavra, se você não se envolver com a palavra de Deus, fatalmente virá a morte espiritual. E por que muitas pessoas têm deixado o Evangelho e têm enfraquecido na fé? A tecnologia chegou para ajudar em muitas coisas. Se você não quiser nem ler a Bíblia, você pode abrir o celular e clicar lá e ouvir. Eu não tenho tempo, eu tenho que levantar rápido, higienizar e sair logo para o trabalho. Dá um clique lá. Vai escovando os dentes, vai tomando café e vai ouvindo a palavra. Com certeza ela vai entrar no seu coração. Então não tem mais desculpa. Mas infelizmente, muitas vezes tem sido diferente. E é claro que eu não vou falar como doutrina. Hoje eu estava conversando com um evangelista e falando com ele sobre essa situação. Ele me disse: eu vejo que você não é tão viciado no WhatsApp como eu, porque você não viu a minha mensagem. Nós tínhamos marcado um encontro hoje pela manhã, e eu fui. E ele disse assim: você não viu a minha mensagem. Eu disse: irmão, eu tenho me policiado. Porque a maioria das pessoas estão viciadas na tecnologia, agarrados a redes sociais, e esquecem da palavra de Deus. Eu tenho me policiado. E eu tenho cobrado isso em casa, e tenho cobrado isso de amigos, e de irmãos em Cristo, e dos meus irmãos também de família. Porque nós temos sim o direito de usar a tecnologia, mas não podemos deixar que essa tecnologia ocupe o lugar sagrado no nosso coração. A maioria das pessoas hoje levantam pela manhã já correndo para o celular para saber quais são as mensagens de WhatsApp, o que é que vai valer para mim hoje, o que é que foi que fulano falou comigo hoje, qual a mensagem. Mas às vezes poucas pessoas pensam assim: eu quero ver o que o pastor colocou hoje de versículo para nós, no grupo ou individualmente, como é que foi essa palavra. Nós estamos deixando nos levar pelas coisas que estão nos contaminando. E com isso a igreja, eu vou desvanecendo, vou enfraquecendo na fé. A Bíblia nos diz, queridos, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Se nós não estivermos nos alimentando da palavra de Deus, não haverá resistência contra as astutas ciladas do adversário. Não haverá. Então não podemos permitir que a tecnologia ocupe o espaço de Cristo, da palavra de Deus, da nossa devocional, da nossa oração, do nosso culto doméstico. Não, em hipótese alguma. Eu me lembro quando ainda não era convertido, menino, 10, 12 anos, eu visitava igrejas evangélicas. Ficava feliz quando me via aí, embora ela fosse da católica. E todos os dias, na hora de deitar, ela, a bênção Pai,
a bênção, mãe. Até o irmão mais velho tinha que pedir bênção. E a mãe falava assim: não esqueça de rezar. E eu não conseguia dormir se eu não falasse com Deus. A meu modo, eu não sabia. Mas eu tinha que falar com Deus a meu modo. E depois que eu me converti, às vezes até chegava do trabalho cansado, tomava um banho e logo quando encostava na cama já ia começando a cochilar, mas não conseguia dormir e não consigo até hoje, se eu não falar com Deus. Porque uma semente foi plantada no meu coração e essa semente precisa germinar. Eu sou a igreja do Deus vivo. Eu sou a pessoa que representa Jesus Cristo. Eu tenho que procurar melhorar a cada dia. Eu tenho que procurar me policiar a cada dia. E viver de tal forma que a minha fé possa transparecer. Eu não posso permitir que as coisas deste mundo ocupem o lugar de Deus na minha vida. De jeito nenhum. Mas a igreja do Senhor, ela não pode morrer. Porque o Espírito Santo de Deus ainda intercede por nós. Mesmo quando nós não sabemos orar como convém, como diz a palavra de Deus. Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E às vezes até o seu choro, às vezes até o seu lamento, é uma oração. Ela se transforma em uma oração, porque o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração, e Ele sabe por que você está entristecendo, por que você está desanimado, por que você está tão abatido. E a Bíblia nos diz, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse, que em tudo nós somos atribulados, angustiados, perplexos, desanimados, mas nunca desamparados, porque ele se lembra da palavra de Deus, quando o salmista também dizia, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos que nos alegrar com isso, e temos que nos alimentar disso a cada dia, e dizer para mim mesmo, o Senhor está comigo, o Senhor está dentro de mim, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho Deus na minha vida, e eu tenho que ser diferente. A igreja do Senhor não pode ser conformada. Se nós nos conformarmos com este mundo, ou com as coisas que este mundo nos oferece, nós vamos achar 1001 motivos para deixar de servir ao Senhor. Mas para nós basta um só para não deixarmos que estes 1001 motivos contaminem o nosso coração. A Bíblia nos diz, queridos, que nós temos que resistir. Que muitas lutas e provações viriam, mas que o Senhor estaria conosco. E por causa dele nós temos a resistência. Mas a nossa resistência tem que estar firmada na palavra. Tem que estar firmada no propósito de Jesus Cristo na nossa vida. Não em conformidade com aquilo que o mundo pode oferecer. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, não vos conformeis com este mundo. O mundo está pregando as suas ideologias. O mundo está tentando te tragar, ele está lutando bravamente para sugar você, para puxá-lo de volta, para tirá-lo do caminho do Senhor. Mas se a palavra de Deus, semeada um dia no seu coração, for regada dia a dia pela oração, dia a dia pela leitura da palavra, pela busca incessante de Deus, esta palavra vai germinar e produzir frutos, e nunca será dissipada da sua vida. Tem muitas pessoas que estão em conformidade com a situação, com a crise. Quase tudo que você vai falar é a crise. É o Covid. É incrível como a gente consegue pegar muito fácil essas desculpas. Como eu trabalho com manutenção, às vezes a pessoa
leva um equipamento para que eu possa consertar, e eu posso simplesmente dar para ele uma desculpa, olha, a crise, o Covid, eu não sei o quê. Se está difícil, se está enrolando, não adianta enrolar mais. As situações que nós estamos vivendo, nós temos que transpor. A palavra do Senhor nos diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós estamos deixando a vida nos levar. Um dia eu perguntei para uma pessoa, como é que você está? Ele falou assim, do jeito que a vida me leva. E eu disse para ele, meu irmão, a vida que tem em mim é Jesus. Eu só posso viver do jeito que Jesus me conduz. Eu não posso deixar que a vida me leve pelos caminhos deste mundo. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu tenho que levar a vida, Jesus, para todas aquelas pessoas que precisam dele. Muitas pessoas estão vivendo em conformidade com o pecado. Muitos até dizendo, isso não é tão errado assim. Não é bem assim que está escrito. Não foi para nós que escreveram isso. Se há alguma coisa que confronta com algo que ele gosta muito, não foi para mim. Quando Paulo escreveu, foi para a igreja dos romanos. Quando Timóteo escreveu, foi lá para a igreja onde ele estava, lá em Colossos. Aí você começa a direcionar as palavras que estão confrontando com a sua vontade ou com a realidade que você vive nela. A Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade, ela não pode ser alterada. Ela foi escrita para mim e para você. Se esses 32.189 versículos não foram para mim, então eu posso deixá-la de lado. Eu não posso dizer que qualquer um desses versículos não está em conformidade com a minha vida. Eu tenho que me enquadrar neles. Eu não posso arrumar uma desculpa que foi escrito para o povo que estava no deserto, que foi escrito para o povo que estava servindo lá na Babilônia, que foi escrito para o povo quando estava oprimido pelos assírios. Não! A palavra do Senhor foi escrita para mim, na sua totalidade. E nós temos também muitas pessoas que estão morrendo por distorcerem a palavra de Deus. Queridos, não vamos deixar nos envolver com as coisas, ou com as palavras, ou com as ideologias que o mundo está tentando infiltrar na sua vida. Você é a igreja de Cristo. E sempre que vier alguma possibilidade de querer mudar o seu caminho, entenda uma coisa. Você foi comprado por um alto e sublime preço. E esse preço precisa ser valorizado dia a dia na sua vida. Nunca diga da palavra do Senhor que isso ou aquilo não foi escrito para a sua vida. Porque em Apocalipse, no capítulo 22, está escrito: e se alguém tirar qualquer palavra que está escrita neste livro, será tirado a sua parte da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro e que são promessas para a nossa vida. Cuide da sua fé. Cuide da sua vida. Como igreja do Deus vivo. Cuide do templo do Espírito Santo que é você. Quando o apóstolo disse que nós somos o templo do Espírito, é porque ele precisa estar habitando em nós. Uma casa limpa, preparada, para que ele possa fazer uma morada para sempre em nossa vida.
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero te convocar nesta noite a tomar uma iniciativa na sua vida, de não abrir mão, em hipótese nenhuma, das promessas que Deus fez para você. E de não abrir mão de cumprir tudo aquilo que Ele te ordenou. De seguir fielmente a palavra do Senhor, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Isso é basilar para nós, batistas, principalmente. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é a palavra do pastor Eduardo, não é a palavra do pastor Antônio, não é a palavra do pastor Pedro ou de qualquer outro irmão da igreja. É a palavra do Senhor. Leia, medite, estude e pregue esta palavra. Acima de tudo, viva esta palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão participando conosco deste culto nesta noite. Pai querido, nós pedimos que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê orientação, nos dê direção do Senhor e ensina-nos a guardar a sua palavra no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti. E que nós possamos ter, ó Deus querido, a sabedoria, a inteligência de guardar esta palavra e de viver esta palavra. Fica conosco, Senhor. Abençoe nesta noite a Tua igreja, pois nós somos o corpo de Cristo na face dessa terra. Somos representantes do Senhor e queremos a cada dia viver para servir e para agradar ao Senhor. Fica conosco, meu Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém.